Menina, eu sei, menina. Olá, olá, meu povo e minha pova. Olá, gente. Olá, seres humanos. Quem tá por aí, quem tá chegando, vai chegando, vai chegando. Quem tá por aí, vai chegando. Oi, meu amigo Cachalote. Minha amiga Isid, minha amiga Verusca. Estamos todos aí, que bom. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Norma querida, Luna, vamos chegando, vamos chegando. Hoje vai rolar, gente, hoje vai rolar, tá? Pensamento positivo, tudo vai dar certo. Eu mantive a mesma estirpe, mexendo só um pouquinho de algumas coisas aqui para trazer uma energia positiva, tudo vai rolar bem. Deixa eu ajeitar, isso aqui tá meio troncho, tá meio torto, enquanto a galera tá chegando. Oi, tem vários ois aí, eu tô meio torta aqui. Eu ajeito, quanto mais eu ajeito, parece que mais eu me torteio. Ai, ai. Olá, queridos e queridas. Quem mais tá por aí? Oi, Caixinha, meu querido. Vírus que eu já falei aqui, já falei oi, oi, oi. Tem umas pessoas que eu não reconheço. Se quiser se apresentar, falar seu nome, de onde você conhece o Teatro Oprimido, onde você me conhece, ou qual é o teu interesse em estar aqui, se apresente, por favor. Bárbara, oi, querida, oi, Rony, Bia e outras pessoas mais. Então, pessoas, hoje a gente está aqui, né, em mais um Tô ao Vivo, são encontros que eu estou organizando para a gente partilhar Teatro do Oprimido, partilhar o sistema, né, a metodologia do Teatro do Oprimido com demais pessoas. Alguns dias, né, eu iniciei nessa série, agora eu vou mudar um pouquinho para a próxima semana, mas basicamente são propostas da gente conversar e partilhar os conhecimentos, né, as experiências para que a gente possa sair daqui dessa quarentena mais fortalecidas e fortalecidos. E também pensar o que a gente pode fazer a partir da quarentena, né? Que ações concretas, além da gente conversar aqui, dialogar, isso nos emula, isso nos estimula a fazer, né, a atuar na realidade. Então a gente já teve vários encontros até aqui. Esse encontro, na verdade, é o 10º encontro. Porque, mas assim, pensando, ele é uma continuidade do encontro que a gente não conseguiu fechar com a Cláudia Simone, né? Mas é o número 10, bem redondinho, bacana. E a gente já discutiu aqui vários temas, para quem não sabe, teatro invisível, teatro legislativo, árvore do teatro oprimido, arco-íris do desejo, o teatro das oprimidas, e teatro e identidade. Na verdade, a gente está agora falando sobre teatro do oprimido e negritude com a Cláudia. E amanhã, já que ontem foi o Dia Internacional, eu não sei falar direitinho, o Dia Internacional contra a homofobia, a transfobia, isso, e a bifobia. Foi ontem, né? E amanhã a gente vai estar aqui com o Flávio da Conceição e o Gabriel Roche para falar sobre esse tema, né? Teatro oprimido e outros babados, teatro oprimido e diversidade sexual. Como é que a gente discute isso? Tá? Oi, Claudete! Que gente boa aí na área, muita gente boa. E hoje, né? Hoje é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Então foi até interessante, teve um lado positivo que a gente não conseguiu fechar com a Cláudia na sexta-feira, porque caiu justamente hoje, nesse dia de luta, que a Cláudia Simone foi uma grande responsável, né, por trazer esse tema também para o trabalho do CTO, né, junto com o Pirei na Cena, um grupo que existe. A Cláudia vai dizer melhor os anos que ele existe, mas são muitos, né? Acho que já deu 20 anos, né, Cláudia? Do trabalho do Pirei na Cena, que é um grupo ligado à saúde mental, que trabalha com pessoas que têm transtornos psiquiátricos e familiares, né, e simpatizantes daquela causa.
E então é muito bacana que a gente está justamente hoje, num dia de luta, para falar com a Cláudia, que também fez um trabalho, né, que faz e é responsável por esse trabalho na saúde mental, uma das responsáveis no CTO, um trabalho muito importante, fundamental. Bom dia, gente. Paula, quem mais está entrando aqui? Uma galera boa. Marcelo. Então, fazendo um remake, né? Lembrando, pensando, fazendo uma. Lembrando o que a gente falou aqui na sexta passada, um resumo muito resumido. Eu comecei fazendo um pouco de uma reflexão sobre um slogan famoso que é onde você guarda o seu racismo. Onde a gente guarda o nosso racismo, né? Onde que a gente esconde o nosso racismo. Para a gente pensar, né? O que a gente faz com isso? A gente deixa lá escondido ou a gente atua na sociedade para quebrar ele, para parar com isso, né? Para parar com tanta injustiça contra os negros e negras, contra os indígenas. Né? A gente precisa atuar muito na sociedade, porque não está fácil. E não está fácil, em especial, para as populações carcerárias, as favelas, né? As pessoas com menor poder aquisitivo, porque, infelizmente, são gerações vindas da escravidão. Então é muito difícil, né, para essas pessoas saírem dessa situação. E é muito fácil para quem está no poder hoje falar que estar numa universidade é uma questão de mérito. Escroto isso, né? Então vamos refletir todo dia onde a gente guarda o nosso racismo para que a gente faça atitudes diferentes, né? Não é só reflexão, reflexão para mudança, por favor, para transformação. A gente fez essa reflexão, depois eu falei um pouco sobre a história assim, muito rapidamente, né, sobre a história do teatro negro no Brasil, mas em especial do TEM, que o Teatro Experimental do Negro, criado por Abdias Nascimento, foi a grande revolução no teatro brasileiro negro. E o Abdias Nascimento era um amigo próximo do Boal, um queridíssimo, teve no CTO algumas vezes, e ele fez uma revolução no teatro, né, trazendo realmente o negro e a negra e a cultura afro-brasileira para o palco, para o centro da atenção, que não existia no Brasil. Né? Existia sim a participação dos negros e das negras nas ações dramáticas, nas participações, atividades de drama, oh meu Deus, nas manifestações populares, né? Como os maracatus, os folguedos, as festas, as festividades, mas não no teatro, no palco. E aí o Abdias traz isso, que é fundamental. E li uma frase importante e apresentei um livro, para quem não conhece, né, a história do teatro negro no Brasil. Perdão, a história do negro no teatro brasileiro, né, que é do Joel Rufino Santos. É um livro maravilhoso, lindíssimo, com imagens lindíssimas e fundamental para quem quer entender, quem quer conhecer, e todo mundo, né, que trabalha com arte, especial quem trabalha com teatro, precisa ler esse livro, né? Precisa ter essa leitura em dia, porque é maravilhoso e fala coisas que a gente precisa se localizar para se atentar a esse racismo que a gente guarda, inclusive nas artes e no teatro que a gente trabalha. A maior parte das pessoas que estão aqui trabalham com artes. Oi, Márcia Lázaros. Que mais que a gente falou? Aí eu parti para a história do CTO, fiz um resuminho rápido sobre os espetáculos, sobre as cenas que a gente trabalhou no Centro de Teatro Oprimido, que foram temas sobre o tema do racismo, era o tema que a gente, né, o foco que a gente tinha. A gente falou sobre, claro, que é racismo na época do mandato, sobre outros espetáculos, cada macaco no seu galho, mostrei até fotos aqui da cena, e cheguei ao Senum, que foi um grupo que a gente teve na época do mandato. Senum significa Coletivo Estadual do Negro Universitário. Foi um coletivo muito importante para o CTO, porque com o trabalho do Senum a gente realmente conseguiu mergulhar melhor, né, nesse teatro do oprimido e negritude, como que a gente discute, como que a gente usa o TO para a discussão do tema. Era um grupo formado somente por negros e negras, universitários, todos universitários. Eles tinham algumas questões, como a dificuldade
da população afro-brasileira alcançar a universidade, a dificuldade em se manter na universidade e a facilidade de sair dela e sair no meio do caminho, né? E depois de conseguir um emprego, a dificuldade de conseguir um emprego depois de mesmo com a faculdade concluída. Então eles criaram um espetáculo chamado O Pregador, que contava a história de Clara. A história de Clara era uma afrodescendente, uma negra, vinda de uma família de negros, que botava o nome de Clara, né, por essa ideia remanescente, né, de necessidade de clarear a pele para poder ser aceita pela sociedade. Ela queria fazer direito, a família faz todo esforço, ela passa no vestibular, ela cursa o direito e depois ela não consegue um emprego. Ela não é aceita pela cor da pele. Era um espetáculo muito intenso, muito bonito, baseado em várias técnicas do teatro do oprimido. A gente usou muitos jogos para a construção. Esse espetáculo esse espetáculo foi coordenado pelo Lico Turli e por mim também. Depois de um determinado momento, a gente trabalhou em duplas e foi um espetáculo, um grupo, na verdade, um espetáculo não, um grupo, né? O Senon muito importante para a história do CTO. Para mim, em particular, foi fundamental, né? Para eu encontrar onde eu guardava o meu racismo, para eu me questionar, para eu me perguntar e para me transformar. Foi realmente uma transformação muito importante para mim, né? Para me rever, para ver como branca que queria sempre lutar contra o racismo, mas qual era o meu papel? Né? Meu papel não era ser um deles, meu papel era diferente. Foi difícil descobrir esse papel. E foi muito importante o Senon para a história do teatro do oprimido, né? No campo da negritude, em especial do CTO. Esse aqui é um livro que foi escrito pelo Lico, foi a tese de dissertação de mestrado dele, que conta a história desse grupo, e é bem bacana para quem quiser conhecer, né, melhor, recorrer a esse livro, tá? O que mais que eu falei? Foi isso, né? E hoje a gente vai estar com Cláudia Simone, que vai percorrer, que aí vai agora do Senon para frente, como é que foi, né? A gente teve outros espetáculos, tá? Que falam sobre o tema, mas isso foi um resumo para vocês, para eu poder chamar a minha amiga, colega, colaboradora do Teatro do Oprimido, que trabalhou comigo no CTO durante tantos anos, e continuamos lá como colaboradoras do Centro de Teatro do Oprimido, né? Na luta diária e usando o método para essa revolução social. O Teatro do Oprimido é para isso, é para a gente transformar o que a gente não nos apraz. E estamos aqui mais uma vez para fazer isso com Cláudia Simone. Eu vou chamá-la nesse dia também da luta antimanicomial, que eu quero mostrar uma coisa antes de chamar a Cláudia, né? Esse aqui é a Metax, né? Teatro do Oprimido na Saúde Mental, em que a gente desenvolveu um projeto na área da saúde mental. Desde 2004 a gente atua na área, mais precisamente com projetos, primeiro no Rio de Janeiro, depois expandiu para São Paulo e depois a gente pegou Sergipe. E essa revista fala sobre esse projeto de uma forma geral. Eu separei duas fotos aqui para mostrar, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, o Prei na Cena. No hospital lá de Niterói, que agora me fugiu o nome, Cláudia, olha só. Daqui a pouco me vem. E aqui a equipe do Teatro do Oprimido na Saúde Mental, coordenada na época pelo Gel Brito, e aí os Coringas, né? Vários deles estiveram aqui com a gente. Monique Rodrigues esteve aqui com a gente, Cláudia Simone vai estar hoje, Kelly de Bertoli esteve aqui com a gente, Alessandro Conceição, quem sabe um dia vai estar aqui com a gente, eu queria que ele tivesse vindo já, mas ainda não rolou. Yara Toscano também, uma outra paulista maravilhosa, coringa lá de São Paulo. E pronto. Então, com vocês agora, Cláudia Simone, que é atriz, que é coringa internacional, que participa do projeto Madalena Internacional, da Rede Madalena Internacional, é atriz dos grupos Cor do Brasil e... O que mais? E é coordenadora de uma organização na França chamada Passo a Passe, tá? Teatro de l'Opprimé. Com vocês, novamente, mais uma vez, enfim, Cláudia Simone, agora vai! Sim, estão me ouvindo bem?
Eu percebi que eu estou sem fone, falando que nem uma doida, uma matraca louca sem o fone. Ainda bem que estavam me escutando, eu espero que esteja. Pronto, Ah, querida, eu, seja eu bem-vinda escutei. novamente. Ah, obrigada, Ellen. Eu te escutei, mas meu vídeo estava pausando um pouco. E aí ficou meio Ai, picado. É, mas a gente vai tentar, porque o mundo virtual é esse aí. isso. É isso aí. Vamos nos acostumar com ele, vamos conviver, né? Vai lá, minha querida, a Isso. bola é tua. Eu quero agradecer o convite. Agora vamos completar a live, porque a gente começou, e vamos conseguir fazer dessa vez esse nosso diálogo, essa nossa troca, com muito carinho. E hoje, muito especial, é o Dia da Luta Antimanicomial, né? Sim, E nesse Dia da sim. Luta Antimanicomial, a Ellen mostrou a Metax, mostrou o tema da saúde mental, que é um dos temas que me atravessam, que eu, como corpo de mulher negra, eu sou atravessada por muitos temas, como todos nós somos, e eu gostaria de fazer um presente estético, já que a gente faz teatro do oprimido, cantar um pedacinho da música, que escrita por Bárbara Santos, que foi harmonizada pelo Rony Walker. Vou cantar só um pedacinho, tá? Maravilha, E vamos esse é um embora. presente todos os meus companheiros, parceiras e parceiros que fazem o movimento da luta antimanicomial, principalmente o meu amado Pirei na Cena, que tem 23 anos de existência e que Uau, hoje 23. Eloana é que está à frente. Eu estou vendo aqui, por favor, coloque o fone. Eu vou tentar, porque da outra vez eu coloquei o fone e ficou pior. Então vamos tentar colocar o fone para ver se a gente tira o eco. É, o Vamos problema é lá. o eco. Tem um eco. Ó, melhorou pra mim, o som pra mim tá melhor. Melhorou? Tá melhor? Pra você falou agora já tirou o eco. Pra mim, sim. Vamos ouvir se as pessoas Sim? vão falar alguma coisa, a Ótimo. gente muda. Tá ótimo, pra mim tá Tá ótimo. bom. Então vamos lá, a minha homenagem estética à luta antimanicomial. Depois de muita discussão, luta suada e tanta briga, Cantar. lembrar da Dona Ivone Lara e da Nise da Silveira, pro tratamento humanizar, ser anti-manicomial Isso. e trancados nunca mais, nunca mais, nunca mais, ser antimanicomial e trancados nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então esse é o Uhul! meu presente Ah, como eu para lembro desse luta, espetáculo, muito bom. que é lindo, maravilhoso, capstando, né? Estivemos Sim. juntos nesse momento, vendo o que significa o impacto da saúde mental nos corpos e corpas, que nos leva ao tema de hoje, que também é racismo e que dentro da saúde mental a gente sabe que a maioria dos corpos e corpas que estavam trancafiados nos hospitais eram corpos negros, né? E aí, Uhum. entrando na negritude, a gente sempre, como negras e negras, a gente tem que ressignificar muitos lugares, muitos espaços. Essa é a nossa querida Anastácia. Anastácia, uma princesa banto que veio escravizada para o Brasil e ela tem na imagem uma mordaça. Está aqui, olha. E aí, Uhum. um artista plástico negro, Yuri, ele ressignificou a imagem de Anastácia, tornando a Anastácia livre, para nos lembrar que raça Linda. e gênero estão sempre interligados. Então, a gente está ressignificando nossos símbolos e ressignificando a história que foi contada para ser contada pelos corpos que são atravessados por ela. E nessa caminhada, como são muitos e muitas, eu trago a minha avó Maria. Tá difícil. Aí, dá para ver, né? Eu trago a minha É o avó Maria. sol. É o sol. Agora, É. Mas dá para ver, olha. O dá. sol.
Ela é o sol da minha vida. Que bom, né? Porque eu sou neta, sobrinha e filha de Maria. E para dizer que sou filha de Maria, aqui tem a minha mãezinha, Maria Aparecida dos Santos, que sempre me estimulou a fazer teatro do oprimido, a ela muito axé, meus tios e tias que fazem parte dessa família, porque somos todos santos, santos mesmo, para ser atravessado pelo racismo brasileiro, temos muita fé e atuamos muito, né? Aqui, a minha querida irmã Suzy e a minha sobrinha linda A Isis, que está na pequenininha. caminhada, Tá né? muito Tá linda, fofa cresceu ela. a beça, tá fofa Muito enorme. demais. Espero que ela Tá esteja vendo, porque enorme. ela adora ver esses negócios de live. E aí, chegamos aos pretos e pretas do Teatro do Oprimido. Aí, Bárbara Santos, nossa querida intelectual, que mulherizou e empreteceu, enegreceu o Teatro do Oprimido, junto com Alessandro Conceição e o meu querido Cachalote Matos, que fazem parte desse processo de negritude do Teatro do Oprimido. Também Eloana Carolina Gentil, que está nesse processo de luta, tanto de negritude, mulherização, e na discussão profunda da saúde mental, porque agora ela que é a Coringa. E neste processo, a gente não conseguimos falar de Brasil sem falar de Esse não dá para Anastácia, ver. porque nós somos... Abaixa um Ah pouquinho. lá, melhorou? Isso aí. Consegue? Aí... E aí, Anastácia, a gente, como raça e gênero estão sempre muito interligados, eu vou falar de TO e negritude, passando um pouco por Anastácia, por Cor do Brasil e atravessando o meu corpo de Coringa Negra. Bem, esse convite está sendo aceito no sentido de Ubuntu, que quer dizer que nós não estamos sozinhos no mundo e nem somos uma ilha. Eu sou porque nós somos. E nessa caminhada, Cor do Brasil e o coletivo Madalena Anastácia foram fundamentais para despertar a minha consciência de pertencimento étnico-racial. Mas, para falar de raça, eu também gostaria de provocar que a gente pensasse raça como política e também pensar raça como uma ficção. Essa ficção cruel que perpetua e ataca a nossa subjetividade e os nossos corpos negros, marcando ainda mais um processo de exclusão de territórios, de espaços e de processos que nos pertenceriam, mas que foram apropriadas pela branquitude. E eu estou falando aqui especialmente da branquitude brasileira, né? Mas como é o processo de tornar-se negra no Brasil? Encontrei dentro do Teatro do Oprimido, dentro do Teatro das Oprimidas. Aí eu volto no tempo, porque eu entrei no CTO em 2003. 2003, Bárbara fazia parte da equipe, Ellen estava com a gente tinha uma composição, outra da equipe que é hoje. E eu tive um primeiro impacto quando eu entrei no CTO, porque eu me dei conta de que Bárbara Santos tinha sido a primeira negra que eu vi em carne, osso e cor. E, além de tudo, ela estava num lugar de poder, porque ela coordenava a instituição. E esse impacto, eu não tive consciência no momento, na verdade. Para mim, eu fiquei maravilhada, mas não sabia o quanto isso revelava a estrutura racista do nosso país. E aí eu chego no CTO, eu venho de classe popular, mas eu cheguei com um grupo popular, diferente dos nossos parceiros, que na época eram assistentes de Coringa, que era a Elisângela Teixeira, nossa querida, e o Flávio Conceição, né? Eu vim com um grupo, esse grupo que a gente já falou, que é o Pirei na Cena, que era formado por usuários, familiares e simpatizantes, atuantes na luta antimanicomial. Isso foi uma primeira diferença para mim, enquanto Coringa, dentro da instituição. E essa diferença
seguiu marcando também o meu caminho dentro da negritude. Por quê? Quando eu me tornei coringa, esse corpo de mulher preta foi atravessado por muitos olhares brancos de muito ódio. Como esse corpo preto estava num lugar que foi desejado por muita gente e é ainda desejado por muitas pessoas, que é visto como um lugar de poder único exclusivamente. Esse meu corpo, quando ia dar oficina, fazer laboratórios, estar com as pessoas, onde a maioria era branca, era um corpo que levava muitas flechadas, tanto nos olhares como na palavra. Dos vários episódios, eu contei na semana passada, mas eu achei esse episódio para mim muito marcante, quando eu fui convidada para uma oficina na Unirio. E a pessoa que me convidou apresentou Augusto Boal como mestre. Apresentou todos os meus parceiros e parceiras brancas do CTO também como intelectuais e pensadores. E quando ela se referiu a mim, ela me chamou de macaca velha. E esse episódio serve para revelar o quanto o racismo no Brasil ele é profundo, como que a gente é atacado de várias formas, dependendo do lugar que a gente se encontra. Principalmente se você é coringa do Teatro do Oprimido e é uma coringa negra, e ainda vem de classe popular. A gente abre muitas brechas, a gente ressignifica muito espaço. E a gente tem que lidar com isso. E eu lidei com isso. Bom, então a gente chega, eu vou passar para 2017, 2007, quando o CTO ele foi procurado por ativistas do movimento negro para construir algumas atividades para o Dia da Consciência Negra, né? O 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, né? Que nesse momento está sendo atacado e que está sendo invisibilizado, que a gente não vai deixar, na verdade, porque não tem mais espaço para isso na nossa cultura, que a gente já avançou e a gente vai seguir avançando, ressignificando nossos ídolos. Viva Zumbi! História. Viva Dandara! Viva Zumbi! É isso aí. E a gente tem que reforçar e temos que cada vez mais desmascarar esse que vem há séculos, né? Então foi nessa data que Bárbara foi convidada para fazer uma produção artística e ela chamou a gente. Tinham negros, negras e brancas para fazer esse laboratório para investigar o racismo. E na investigação do racismo a gente passou por vários processos. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui é que a gente trabalhou muito os nossos antagonistas, os nossos opressores. Tanto os opressores externos como o opressor interno, né? Que está dentro da nossa cabeça e que é alimentado pela mídia, né, brasileira. Vide as novelas que tem no Brasil. Se a gente for fazer um histórico, a gente vai ver que papel o negro ocupou dentro das novelas brasileiras, né? Sem suas raízes, sem família, dentro de vários estereótipos. Isso foi muito importante para a gente na tomada de consciência de artistas negros do Teatro do Oprimido. E lá nós construímos um espetáculo chamado Feijão no Meu Arroz? Não. E que a gente conversava sobre a questão da relação interracial. Esse laboratório foi muito impactante no sentido de perceber como era a participação das pessoas brancas dentro da discussão do racismo. Como você mesmo disse, a gente está numa procura, a gente precisa liberar a nossa cabeça de toda essa invasão do cérebro que faz com que a gente não possa atuar junto no combate ao racismo, né? E esse laboratório foi importante para que a gente percebesse como é que a gente se situava dentro dessa discussão e fazer aparecer todas essas coisas que já estavam internalizadas por todos nós. Avançamos e continuamos até 2010. 2010 para mim, foi um ano que funcionou. Só uma pergunta, Cláudia. Diga. Esse laboratório de 2007, porque eu já não lembro mais, esse incluía também pessoas brancas e negras ou era só com pessoas negras? Não, sim, talvez não tenha dado para ouvir, ou eu falei rápido, você me fala, tá? Não, para mim às vezes picota. Não, é porque para mim às vezes picota.
É isso mesmo. Nesse laboratório, a gente trabalhava com brancos, ó, pessoas brancas, pessoas Ah, negras, tá. Isso pessoas que se aí. consideravam também pardas. A gente estava focado na temática racismo e convidamos as É pessoas como eu para lembrava. discutir esse tema. Isso. E se apresentar no Beco do Rato, no Rio de Janeiro. Foi uma apresentação Isso. linda no Beco do Rato. A gente ocupou aquele lugar com os nossos corpos pretos e também as pessoas que estavam junto com a gente, e a gente conseguiu fazer uma bela discussão, né? Avançando nisso, a gente chega em 2010. 2010, um ano que se passou, né? Que o Boal não estava mais entre a gente fisicamente, e eu chamo esse ano Uhum. de 2010 um ano de cascata de revoluções, porque foram muitas mudanças que declancharam em 2010, né? A gente começou a fazer Cor do Brasil, a gente começou a desenvolver o Laboratório Anastácia e a gente também começou esse movimento do Teatro das Oprimidas. Então, são muitas revoluções dentro da revolução que eu vou tentar pontuar aqui, né? Então, com Cor do Brasil e o Laboratório Anastácia, nós começamos a colocar o tema da raça como centro da nossa discussão no Teatro do Oprimido e fomentar o nosso artivismo. E raça e gênero não se separam e a gente tem dois grupos, um formado só por mulheres e outro formado por homens e mulheres negras, né? E essa coisa da internet, que hoje a gente está fazendo tanto Zoom, né? Não é novo para a gente. Uhum. Porque em 2010, a Bárbara me liga de Berlim, muito empolgada. Cláudia, me manda mensagem e Uhum. tudo. Poxa, olha, eu fui convidada pelo Diol, né? Do Cadu Iará, que é um grupo que tem no Dakar, a participar do Festival de Artes Negras. E a gente podia levar um espetáculo. E ela pensando em reforçar a aliança do CTO com o grupo do Cadoerá, ela pensou, como é que eu vou levar? Eu vou levar um grupo do Brasil. A gente estava super estimulado. E esse grupo ia Uhum. participar da caravana Caminhada da Paz, que ia de Zinguichó até Dakar, com grupos do Senegal, Guiné-Bissau, Mauritânia. Foi nesse momento que Santos pensou, mas com que grupo eu vou? Com quem? Se naquela época não tinha um elenco que tratava da temática negra no CTO. E essa fica uma pergunta, por quê? Nesses telefonemas da gente, a gente se ligou, eu super empolgada, sem dinheiro nenhum, a gente cotizou daqui, cotizou dali, chamou artistas solidários que se engajaram e a gente montou o nosso primeiro espetáculo de teatro fórum musical. Nesse elenco, a gente tinha Alessandro Conceição, Cachalote, Fernanda Dias, Charles Nelson, a nossa querida Graça Silva, Janaína Ricardo, Bastião Uhum. Vittar, Rony Valker, e o Zito veio com a sua preciosidade fazer todo o nosso costume, nossos adereços, costume, olha, falando francês, nossos figurinos, nossos adereços, e a gente monta o nosso espetáculo, que se chamava na época também Cor do Brasil. A estreia foi linda, maravilhosa, porque o CTO, o Centro de Teatro do Oprimido, estava lotado. Tinha Uhum. muita gente de todas as Uhum. cores, e tinha Lembro muitos bem. pretos e pretas. Você lembra, Eli? Você até subiu em Não, cena lendo. para fazer a Lendo. Foi intervenção. lindo. Foi, Foi a cena foi do um dia cabelo. lindo. Foi um dia Me lindo, emocionei. marcado com muita discussão. Eu estava maravilhosa de coringa na frente do grupo. E o que as pessoas vieram ver, elas vieram ver a gente em cena. Em cena. Eita, caiu. Travou pra mim. Ih, gente. Cláudia, pra mim travou e sumiu tua voz. Sumiu tua voz. Não escuto. Não escuto. Não te escuto. Gente, vocês estão escutando a Cláudia? Porque eu não estou escutando absolutamente nada. Travou tudo aqui. Alguém pode dar um. Vocês estão escutando a Cláudia? Travou, mas ela não está percebendo.
Cláudia, travou, travou. Não escuto. Não escuto a Cláudia, ninguém escuta. Você está sem som de novo. Vamos fazer aquele esquema. Muita calma, olha só, respira. Eu vou tirar você e você vai mandar o convite de novo, tá? Vou tirar a Cláudia e ela vai voltar. Peraí, gente. Deixa ela mandar o convitinho de novo, a gente chama, agora vai dar certo. Ela sumiu a voz. Tem uma questão lá na internet que tá braba lá. Deixa eu ver, Claudinha já tá aqui, tá? Vamos chamar ela de novo. E agora vai. Tá aguardando. Voltou a voz? Voltou, perfeito. Estão me Pode ouvindo? continuar. Ai, gente, Tá. logo na hora que eu estava assim, empolgada. Então, nesse dia 20, maravilhoso, 20 de novembro de 2010, no Centro de Teatro do Oprimido, a casa estava lotada, né? Eu falei já isso, e foi para a gente uma coisa muito importante, no sentido da dramaturgia do Teatro Fórum que a gente estava construindo junto, com Uhum. corpos e corpos negras em ação e com as pessoas que vieram compor esse momento de discussão. E era muito importante também que a gente começasse a entender esse espaço de especificidade, de um espaço para negros e negras discutirem as suas questões e essas questões que é o nosso corpo entre a gente, como uma forma de se separar, mas de se entender para caminhar junto, né? E para mim, em 2010, a gente começa a ter o tom da revolução que a gente está fazendo agora. Eu falo tom no sentido de TO e o tom no sentido de pele, porque hoje a gente tem Bárbara, que impulsionou tanto o Teatro das Oprimidas e esse movimento Anastácia como uma das referências dentro desse processo de mulherizar e enegrecer, empretecer o Teatro do Oprimido. A gente fala do teatro do oprimido como revolução, uma revolução no sentido do teatro clássico. Esse teatro que é baseado na classe dominante europeia. Nesse teatro, esse corpo preto, os corpos pretos não tiveram direito de existir. Demorou muito tempo para que isso acontecesse. Muito tempo para ter uma protagonista negra. E isso, o Teatro do Oprimido é uma revolução, porque ele diz que Teatro do Oprimido é para todos e todas. Fazer teatro nos pertence quanto ser humano. Por que o tom da revolução ela continua? Porque o movimento Anastácia é uma revolução dentro do Teatro do Oprimido, porque ele ressignifica o lugar da raça dentro do Teatro do Oprimido, colocando a nossa discussão como eixo central do nosso fazer artístico. A gente deixou de ser somente os participantes do grupo, né, e coringados por brancos e brancas, e a gente passou a ser coringa também diante da cena e diante do público desse nosso processo e dessa nossa produção artística. Então, foi uma revolução de A a Z, no sentido de os oprimidos, além de estar em cena, se tornaram artistas e protagonistas das narrativas que a gente queria contar, né? E aí a gente chega no movimento Anastácia, que também está dentro do movimento do Teatro das Oprimidas como uma revolução. Por quê? Porque as Anastácias, dentro da Rede Internacional Madalena, quebra esse mito de que nós somos todas iguais. Não somos todas iguais, somos todas mulheres, mas a gente é atravessada pelo racismo brasileiro, a gente é atravessado pelo racismo. E a gente coloca em cena e a gente fala com as companheiras brancas sobre os privilégios. E a gente se pergunta, a gente começa a transformar o nosso silêncio em atuação. Nós outras quem? Nós todas. Então a gente continua lutando para que dentro da rede
tenha mais diversidade, que tenha mais mulheres negras dentro da Rede Internacional Madalena, que tenha mais indígenas, que tenha outras mulheres que são que têm um processo de transformação também de gênero. Tudo isso é muito importante e a gente considera como revolução. E já tem hoje, Cláudia, você podia aproveitar e falar um pouquinho, tem outros grupos de mulheres negras, tem grupos de indígenas, eu queria aproveitar e falar um pouquinho sobre isso? Tá, eu posso colocar isso também como resposta, para eu seguir o fio aqui Pode, da claro, claro, só para apresentação, você. porque como o tempo é rápido, menina, eu vou Sem fazer isso problemas. como resposta, tá bom? E aí a gente tem uma pergunta fundamental, enquanto negros e negras praticantes do teatro do oprimido. Quais são as necessidades de se fazer uma Anastácia? A gente precisa fazer uma Anastácia porque tornar-se negro no Brasil ainda está atrelado ao mito da democracia racial. Esse mito que coloca os corpos negros como subalternos, como não produtores de conhecimento, como pessoas que devem ser sempre subjugadas por uma classe superior, e essa classe é composta por pessoas brancas. Por isso a gente precisa fazer esse movimento Anastácia, a gente precisa fazer Anastácia, porque a televisão brasileira também continua vinculando estereótipos sobre o que se é negra e negra no Brasil. Continua construindo personagens que não têm raiz, não têm família, não têm uma história que nos sustente como cidadão e cidadãs que nós somos. Por que a gente precisa seguir com os nossos espetáculos? Mesma coisa. Calma. Respira. Vou te remover e você vai entrar de novo. Vou te remover e você vai entrar. Não vamos nem mais. Pronto. Vamos lá. A gente travou. Estamos sabendo. Obrigada, galera. Isso aí. Vai voltar agora. Vai dar tudo certo. Pronto. Já tá voltando, já tá voltando. Ah! Fala alguma coisa para a gente ver se está te escutando. Tá me ouvindo? Pode seguir. Vai lá. Mas não me calei. Não me calei. Isso aí. Então, mas não me calei. Vamos seguir. Vambora. Essa internet é assim mesmo. Então, eu estava falando dos espetáculos, o espetáculo de Cor do Brasil e o espetáculo de Anastácia tocam em temas fundamentais para a negritude brasileira e para os negros e negras de uma maneira geral, né? Já que eu estou aqui na Europa, eu posso também falar que aqui na França o meu corpo é nossos especialistas falam do mito da democracia racial, dos estereótipos vinculados ao nosso corpo preto, preta, que transita na sociedade. A gente fala muito da abordagem policial, a gente fala do genocídio da população negra e a gente fala da nossa ancestralidade como empoderamento. Por que a gente precisa e tem necessidade de seguir no movimento Anastácia? Porque a primeira pessoa a morrer com Covid no Brasil foi Cleonice Gonçalves, com 23 anos, uma empregada doméstica desde os 13 anos. E a sua patroa transmitiu o vírus, mandou ela para casa e ela morreu a caminho do hospital. Por que a gente precisa continuar fazendo o movimento Anastácia? Porque, como diz a campanha da luta antimanicomial esse ano, que corpos têm direito à vida? E aí a gente entende que o corpo de uma mulher negra que chega no poder é executado. Marielle Franco, presente. A gente entende que precisa continuar fazendo esse movimento, porque a Ágata, uma menina de olho da polícia no Brasil, a gente entende que precisa continuar fazendo o movimento Anastácia, porque os homens negros continuam sendo executados por
Ai, não. Mesma coisa, respira. Vamos lá, gente, mais uma vez. Vamos lá, mais uma vez. Esse joguinho, Cláudia, é uma brincadeira. A gente, tô vendo, tá travando, mas vamos que vamos, gente. Ela tá na França, a gente tá aqui no Brasil. A internet aqui é uma meleca. A minha internet também é uma bostinha. Vamos que vamos, a gente vai conseguir. Temos 15 minutos, eu vou dar um. Enquanto ela está entrando, vou aproveitar e falar uma coisa importante para vocês. Esses coraçõezinhos que a gente clica, que são uma graça, eu adoro apertar esses coraçõezinhos. Mas parece que eles ajudam a travar, tá? Esses coraçõezinhos. E também Voltamos? escrever muito ajuda a travar. Então vamos tentar escrever o que a gente acha que é essencial, uma pergunta, uma questão, porque todas as coisas que a gente inclui. Um posicionamento importante, escreve aí. Cláudia. Tá me ouvindo? Todos iguais, sem diferença. Essa é a Pensar. terra. Tá me ouvindo? Vamos! Clemência. Pois é, e nessa terra da clemência a gente volta de novo a falar por que a gente precisa fazer esse movimento Anastácia dentro do teatro do oprimido e no mundo. Porque eu falei da Ágata e eu estava falando dos homens negros que, como sempre foram considerados suspeitos, agora mascarados ficam mais suspeitos ainda, e a polícia, que já se autoriza a assassinar corpos e corpas negras, se sentem mais autorizados ainda a essa política de Uhum, genocídio. Por que a uhum, gente precisa continuar fazendo esse movimento? Porque a gente está combatendo a invasão do cérebro, porque a gente está numa sociedade que coloca todo dia imagens negativas do corpo e dos corpos negros, como se eles fossem somente bandidos, não inteligentes, incapazes. E isso uhum, entra na cabeça de todo mundo, toda a sociedade brasileira. E a gente precisa continuar fazendo, como diz Boal, para tirar, abrir a cabeça dessa invasão, descolonizar a nossa mente, para quê? Para que a gente possa protagonizar a nossa história. De que maneira? Nós nos queremos todos e todas vivos e vivas. Basta de racismo e basta de genocídio do corpo negro. Por isso, quando a gente está atuando, esses corpos negros em cena, eles invadem um espaço simbolicamente que foi proibido para a gente aparecer uhum, na luz, cantar, contar as uhum, nossas histórias da maneira como que a gente conhece a partir do nosso lugar social, que é uma outra maneira de falar, é uma outra maneira de cantar, uma outra maneira de escrever. Lélia Gonzalez, português, né? Nós fala de língua diferente, uhum, a gente fala de um outro jeito, mas tudo isso tem uma origem importante para a gente e que a sociedade brasileira fez questão de tentar apagar. Mas como nós somos resistentes, somos semente, a gente segue contra essa supremacia racista brasileira. A gente precisa reinventar e ocupar o espaço do teatro para barrar todo o extermínio de nossas possibilidades. É possível, a gente pode fazer tudo que é possível, porque somos corpos que têm direito à vida, deveríamos ter direito à vida. Nesse processo de Cor do Brasil, Anastácia e enegrecer o teatro do oprimido, os desafios foram enormes. Um deles, como a gente dá continuidade para um grupo que está lutando para superar desvantagens sociais. Né? Às vezes você mora tão longe, não tem nem dia para pagar a passagem. Né? Você não uhum, pode vir tão tarde para uhum, o ensaio, porque quando você volta, a uhum, comunidade está fechada e a polícia está atirando nos nossos. Né? A gente sabe que no Brasil o índice de mulheres negras que sofrem violência doméstica é maior do que o índice de mulheres brancas que sofrem violência doméstica. Tudo isso para a gente é um grande desafio. Mas hoje, o principal desafio é que a gente se mantenha vivos e vivas, porque vida negra importa.
esse movimento Cor do Brasil e a negritude do teatro do oprimido quer dizer para os nossos de que os sonhos dos nossos ancestrais valeu a pena. Eles precisam saber que vale a pena. E que a gente continua fazendo arte, cantando, ressignificando todos os espaços, porque, como diz nossa querida Conceição Evaristo, que você leu quando maravilhosa, né? Ela diz pra gente que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E eu vou acrescentar, nós combinamos de não morrer em todas as áreas, né? A gente também batalha contra o genocídio simbólico e o teatro do oprimido dá a possibilidade de colocar em cena todos os nossos símbolos e as nossas histórias. O que a gente tem feito nesse momento agora de Covid? Cláudia, parou tudo. A gente não te escuta. Cláudia, meu amor, a gente não te escuta. Vocês. Gente, eu vou tirar a Cláudia. Ela travou de novo. Travou, meu amor. Claudinha, vocês estão escutando? Alguém responde aí, porque se vocês estiverem escutando, eu deixo seguir. Ninguém está escrevendo nada. Eu pedi para nos... Alguém pode me dizer se travou para todo mundo ou se é só para mim? Travou, né, Caixa? E ela não está percebendo. Eu vou ter que tirá-la. Travou. Volta, meu amor, volta. Tá, já foi. Chamar ela de novo, gente. Desculpe essa internet, que horror. Mas vamos que vamos, só temos 8 minutos e vamos aproveitá-los. Chamando ela de novo. Passo firme, passo firme, passo Passo firme. liberdade, Amor, olha só. Aproveitando que voltou, Claudinha, foi na hora que você começou a falar do Covid. O que vocês estão fazendo no momento desse Covid? Você parou aí, tá? Para te ajudar. Obrigada, a gente só tem 7 minutos, tá? Só para você saber. Se não der tempo para questões, elas vão ficar aí. Ótimo, então. Então eu estava falando dos nossos encontros, que a gente tem se reunido, né, como movimento Anastácia, para discutir quais são as questões que emergem nesse tempo de Covid, né, nesses nossos corpos, nos territórios que a gente está em maioria, fazendo algumas pesquisas e investigações estéticas, há uma resposta concreta para todo tipo de violência possível pela qual o nosso corpo é atravessado. A gente tem agora, também como Madalenas e Anastácias, a gente vai ter agora, dia 23 de maio, um encontro regional, né, do Brasil. Espero ver todas e todas Madalenas Anastácias com a gente, discutindo sobre a questão do poder, que eu estava fazendo uma aliança com o nosso espetáculo, né? A gente, Coletivo Madalena Anastácia, a gente tem 3 espetáculos, um que fala sobre o cabelo, a força, né? Do nosso cabelo, consciência do cabelo aos pés. A gente tem o segundo que fala de negros ou negras, negro ou negra, que fala da forma como o racismo ele é vinculado pelas músicas de carnaval e como essa violência é mantida através da musicalidade. E a gente tem agora esse último espetáculo que se coloca no seu lugar, que é um espetáculo que fala sobre essa cadeira, esse lugar do poder. Que lugar é esse de poder? E que em todas as áreas que a gente ocupa, a gente tem que discutir que poder é esse que está aí e também pautar o poder que a gente quer construir.
né? Porque o poder não é mal nem bom, ele depende de como é que a gente constrói, como é que a gente utiliza esse poder que está ligado a conhecimento, a possibilidade de movimentação, a possibilidade de liderança e troca, né? E a gente tem no dia 30 o encontro também, que é um encontro maior, que é o encontro da Rede Madalena Internacional, que vai discutir sobre a nossa participação no festival, que a gente vai fazer agora um festival de maneira virtual e em diferentes regiões e em diferentes países. Dentro de todos esses festivais e de toda essa discussão, a negritude está presente, porque ela está presente no Teatro das Oprimidas e está presente no Teatro do Oprimido, através dos nossos corpos pretos e pretas que ocupam os lugares, que se posicionam e que fazem uma outra narrativa, ressignificando muitos discursos. E para fechar essa fala, eu quero mostrar aqui, olha, agora esse colegiado, o colegiado Dá para ver? Dá para ver? Dá. Maiara, Gabriel e Eloana. Gabriel vai estar aí com vocês, né? Sim, amanhã. Esse é o novo Maiara já esteve com a gente. Maiara já teve, né? E aí só vai faltar a Eloana, que vai ser convidada em breve também, para a gente poder discutir um pouco outros temas. Então, esse colegiado aqui mostra o quanto a gente avançou nesse processo de empretecer e mulherizar o Centro do Teatro do Oprimido, o movimento do Teatro do Oprimido, que hoje tem toda essa diversidade. Então, viva o CTO, viva o Teatro do Oprimido, viva o movimento Anastácia e suas estéticas negras, isso! Viva as nossas poéticas! TO e negritude se constrói, se ressignifica e partilha com vocês. Muito obrigada. Passo firme para a liberdade. Liberdade. Vamos todos muito bonito isso. Construir esse mundo que a gente quer, sem racismo, sem manicômios, sem machismo, porque é viver e não ter a vergonha de ser feliz. É difícil, mas a gente chega lá, minha amiga. Só de mãos dadas e muito dadas, né? Temos que estar de mãos dadas e ir para frente, porque fácil não vai ser, não. O caminho é duro, viu? O caminho é grave. Mas, Cláudia, muito bom ouvir. Fala. Não, e a gente não pode nem quer andar sozinho, né? Não dá, né? Melhor de mão dada do que sozinho, né? Sozinho é bom, mas de mão dada é melhor, né? Querida, então eu quero te agradecer muito para começar, né, ter essas palavras tuas aqui fortes e importantes num sentido tão fundamental para o brasileiro e brasileira, né? Falar de nossas raízes afro-brasileiras é tão importante. Eu não sei infelizmente, muita gente não se dá conta disso, né? Mas da importância em todos os sentidos, né? Cultural, da arte, da política, da presença da negritude no Brasil, em especial, né? Então, muito obrigada por essas tuas palavras todas aí, foi fundamental, acho que para todos que ouvimos, eu agradeço, me sinto mais forte e mais junto. Travou. Em 70, lá no Piauí. Eu achei muito bacana isso, eu anotei aqui para falar. E eu queria falar, antes de fechar, que amanhã a gente está aqui, relembrar, amanhã a gente está aqui com Flávio da Conceição e Gabriel Rocha, que ela acabou de mostrar naquela foto do colegiado do CTO, falando sobre Teatro do Oprimido e outros babados, a diversidade sexual no Teatro do Oprimido, como ele trabalhou com isso durante tantos anos. Claudinha também fez parte de vários dos nossos projetos, uma área que a gente curtiu e trabalhou juntas muito, né? Muito, Nossa, é muito bom, né? Eu adoro primeiro porque precisa, porque também são pessoas assassinadas, né? São pessoas que são mortas, a homofobia mata, né? A transfobia mata, a bifobia mata, isso que é a dor, mas ao mesmo tempo também era tão alegre, né?
um tempo tão feliz, né? Com aquela gente tão bacana, meu Deus. Que saudade, eu tenho muita saudade daqueles É grupos feito todos. de ser Muito. livre, de amar quem eu Quem eu quiser, quiser, direito de ter direito de ter direito, salve-se direito. quem puder, Isso, salve-se quem, direito de muito bom. ser. Direito de ser. Tava aí, a Aline Muito Aires estava aí com a bom. gente. Olha, vai fechar, 20 Ai, que segundos. lindinha. Então, antes de Ai, fechar, viva gente, ó, CTO, campanha CTO, gente, por favor, tá? Entrem lá na viva página CTO, e viva colaborem. CTO. Querida, Contribuam, contribuem todos e contribuam, viva todas. CTO. Viva CTO.